Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Segundo a PGR, a acusação se baseia em arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens que revelam uma trama conspiratória armada e executada contra instituições democráticas. A Procuradoria afirma que Bolsonaro era um dos líderes da organização criminosa. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que irá analisar se aceita ou não a denúncia. A apresentação da denúncia criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pela Procuradoria-Geral da República ferveu ainda mais o cenário político nacional. Além dele, outras 33 pessoas foram denunciadas, incluindo o ex-ministro da Casa Civil, general Braga Neto, que concorreu à vice-presidência na chapa de Bolsonaro. Enquanto o ex-presidente é acusado de ter liderado um plano de golpe de Estado após ter perdido a eleição em 2022, seu principal adversário, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sofre com a queda de sua aprovação numa série de pesquisas apresentadas nos últimos dias. Confira no Linha Política de hoje, com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Chegamos ao Linha Política número 50, número representativo. O número 50 vai representar pra gente aqui esse episódio, talvez um episódio, de certa forma, num ponto histórico brasileira. É claro que o assunto de hoje vai ter muito mais episódios pra gente poder falar, mas o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual momento de Luiz Inácio Lula da Silva quanto à aprovação de seu governo chamam a atenção. É um momento único, né? Professor, a gente tem aí um país dividido já há algum tempo, não de hoje, aliás, já há um bom tempo, entre extremos. Só que nessa semana viemos com bombas. Vamos começar pelo assunto da vez, que é o indiciamento de Jair Bolsonaro, professor, por parte da PGR. Qual o impacto que o senhor vê nessa situação? É um processo que deve correr algum tempo. A justiça acredita e espera, na verdade, poder definir o julgamento ainda neste ano. Mas neste momento, qual que é o impacto que o senhor vê em meio a bolsonaristas, em meio a partidos mais alinhados ao ex-presidente? Como é que vai ficar a movimentação depois da notícia desse indiciamento? A apresentação da denúncia do Procurador-Geral da República não deixa dúvida a respeito do que foi todo esse processo que redundou no dia 8 de janeiro. Todo mundo que fala sobre a questão da denúncia considera praticamente perfeita. O que há agora são filigranas do nosso direito. Já há um embate dentro do próprio Supremo Tribunal Federal se ela deve ser já avaliada pela Câmara, que são 5 ministros, ou plena. Então isso já é uma discussão que a gente vai ter, técnica. Por outro lado, sobre o aspecto político, o Bolsonaro continua desmoralizando o Supremo Tribunal Federal. As últimas notícias que a gente tem, tudo é para depreciar a figura dos ministros e da própria legalidade, vamos dizer assim, de um Supremo Tribunal que, nesses últimos anos, se tornou um ente político também. Você já viu a minúcia de golpe, por acaso? Você já viu a minúcia de golpe? Não viu, eu também não vi. Você já viu a delação do Cid? Você não viu, também não vi. Estou aguardando. Olha, a frase mais emblemática, de uns 30 dias mais ou menos, um amigo que eu deixei em Israel ligou para mim e falou o seguinte: que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Eu acho que resume tudo o que está acontecendo. O senhor está tranquilo, presidente? O senhor está tranquilo? O senhor está tranquilo? O senhor pretende ficar em Brasília? Olha para minha cara, o que tu acha? Eu não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero. O bolsonarismo vai tentar, de todas as formas possíveis, né, vai dizer que o Alexandre de Moraes não é aquele que deveria julgar, e, enfim, vão falar dos salários, dos altos salários, vão falar de anistia, enfim, eles vão, de uma certa forma, tumultuar o processo. Da maneira como foi apresentado, dificilmente, juridicamente,
deixa lacunas para que o bolsonarismo possa criar algum empecilho jurídico, vamos dizer, ou arguir alguma matéria de direito, porque ele está perfeito. Estive lendo hoje na parte da manhã, é uma história que não começou com a eleição do Lula, começa bem antes, no processo eleitoral. Então, ele está juridicamente perfeito, mas em direito tudo é possível, né? Com referência ao bolsonarismo, ele não vai ser eleito, né? Não pode ser eleito, não pode ser candidato. Agora estão falando do Tarcísio, né? Indicar o Tarcísio. A verdade é que esse processo de avaliação de indiciamento do Bolsonaro vai até setembro, é o que eles imaginam. Eles querem terminar todo o processo antes de 2026 para justamente não ter uma interferência política, né? Ou seja, para que esse processo jurídico não dificulte a questão do processo eleitoral. Então, agora vai ser um momento de extrema atenção nossa, né, no desdobramento do que tudo isso pode ocorrer. Mas eles vão fazer de tudo para poder destruir, né, as provas. E, por outro lado, a gente tem também o que os bolsonaristas estão preocupados, é com a atitude do Trump. Se o Trump prejudicar o Brasil, fica muito marcado também essa relação Trump-Bolsonaro e família, né, que é inventada por eles, porque o Trump pouco está ligando para a América Latina e muito menos pelo Brasil. Então, não tem interesse nenhum em se preocupar com o Brasil. Mas, de qualquer forma, eles também estão preocupados com isso, porque também isso é um motivo que a oposição pode utilizar, né? Agora, me parece que as coisas estão equilibradas, porque o Lula também está perdendo, né, a sua popularidade. Essa última carta do Cacai, né, aquele advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, é um advogado famoso de Brasília, amigo de Lula, ele relata exatamente o que o povo brasileiro, ou pelo menos aqueles analistas que acompanham política, sabem. O Lula está dando tiro no pé. Ou seja, o Lula está fazendo de tudo para perder a eleição. Porque toda vez que ele abre a boca, a sua popularidade cai. Porque ele está vivendo há 25 anos atrás e o país mudou. Aliás, essa semana em Brasília correu uma frase muito interessante. O PT não sabe governar sem dinheiro. Aliás, essa frase não é desse deputado. A Margarete Thatcher dizia o seguinte, que acabou o dinheiro, acabou o socialismo. Porque eles só fazem políticas públicas com dinheiro, né? Foi assim com o mensalão, foi assim aquele momento do primeiro governo do Lula, que o Brasil estava muito bem, tinha recursos, né? Então ele foi de vento em popa. O Plano Real tinha arrumado as finanças do Brasil, tinha arrumado a questão monetária. Então ele nadou, né, de braçada nesse período. E agora ele encontra o quê? Um país completamente diferente. Então é essa a visão que eu vejo que a gente vai ter que ter daqui para frente, né, com referência a essa relação Bolsonaro indiciado e Lula rejeitado. Aliás, essa frase é sua, né? E aí, professor, vamos voltar aqui ao Bolsonaro. O senhor citou a forma como, não digo a defesa jurídica de Bolsonaro, mas sim a defesa política, como é que ela reagiu à notícia do indiciamento, né, da apresentação dessa denúncia criminal contra o ex-presidente, e seguiu aquilo que já estava acontecendo antes, não só pelo próprio Bolsonaro, por filho do Bolsonaro, por deputados da base bolsonarista e tudo mais, de descredibilizar o processo. E alguns analistas já enxergam essa forma de atuação, pelo aquilo que o senhor acabou de citar, e outros, até mesmo a gente estava acompanhando alguns juristas, falando que é muito difícil Bolsonaro conseguir reverter aquilo que está sendo apontado no processo. Inclusive, só para a gente abrir um parênteses aqui,
O processo aponta que Bolsonaro vem tratando e vinha, de certa forma, orquestrando com outras cabeças. Só lembrando, são 33 indiciados, além do presidente. Mas ele vinha orquestrando isso desde a pandemia da Covid-19, né? Dessa forma de descredibilizar, aquela coisa toda de descredibilizar urna eletrônica, o processo que acabou na retirada de Lula da prisão e tudo mais, já com o apontamento de que Lula seria, e já Lula ao deixar a cadeia já era apontado aí como favorito na eleição, e que desde lá de trás todo esse discurso, né, essa forma de atuar para descredibilizar o processo eleitoral e tudo mais, já fazia parte deste plano, não só para colocar na cabeça do eleitor que o processo estava viciado, mas porque já estava aí numa linha de garantir apoio popular a esse plano do golpe. Entre outras coisas de que Bolsonaro também, e isso já veio destacado na denúncia, de que Bolsonaro tinha total ciência daquele plano que tiraria a vida de Lula, Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. E aí tudo isso, professor, voltando aqui no meu início da fala, a forma como os apoiadores de Bolsonaro, políticos, né, eles reagiram a essa denúncia, mostra que a linha é essa. Bolsonaro deve mesmo ter uma prisão decretada, e ela pode chegar até uma pena de 38 anos, e de que a ideia é garantir apoio nas ruas para uma eventual prisão. Bolsonaro preso, como seria? Seria um Bolsonaro mais forte do que hoje, um Bolsonaro solto mais inelegível? E aí, professor, vamos voltar aqui ao Bolsonaro. O senhor citou a forma como, não digo a defesa jurídica de Bolsonaro, mas sim a defesa política, como é que ela reagiu à notícia do indiciamento, né, da apresentação dessa denúncia criminal contra o ex-presidente, e seguiu aquilo que já estava acontecendo antes, não só pelo próprio Bolsonaro, por filho do Bolsonaro, por deputados da base bolsonarista e tudo mais, de descredibilizar o processo. E alguns analistas já enxergam essa forma de atuação, pelo aquilo que o senhor acabou de citar, e outros, até mesmo a gente estava acompanhando alguns juristas, falando que é muito difícil Bolsonaro conseguir reverter aquilo que está sendo apontado no processo. Inclusive, só para a gente abrir um parênteses aqui, o processo aponta que Bolsonaro vem tratando e vinha, de certa forma, orquestrando com outras cabeças. Só lembrando, são 33 indiciados, além do presidente, mas ele vinha orquestrando isso desde a pandemia da Covid-19, né? Dessa forma de descredibilizar, aquela coisa toda de descredibilizar urna eletrônica, o processo que acabou na retirada de Lula da prisão e tudo mais, já com o apontamento de que Lula seria, e já Lula ao deixar a cadeia já era apontado aí como favorito na eleição, e que desde lá de trás todo esse discurso, né, essa forma de atuar para descredibilizar o processo eleitoral e tudo mais, já fazia parte deste plano, não só para colocar na cabeça do eleitor que o processo estava viciado, mas porque já estava aí numa linha de garantir apoio popular a esse plano do golpe. Entre outras coisas de que Bolsonaro também, e isso já veio destacado na denúncia, de que Bolsonaro tinha total ciência daquele plano que tiraria a vida de Lula, Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. E aí tudo isso, professor, voltando aqui no meu início da fala, a forma como os apoiadores de Bolsonaro, políticos, né, eles reagiram a essa denúncia, mostra que a linha é essa. Bolsonaro deve mesmo ter uma prisão decretada, e ela pode chegar até uma pena de 38 anos, e de que a ideia é garantir apoio nas ruas para uma eventual prisão. Bolsonaro preso, como seria? Seria um Bolsonaro mais forte do que hoje, um Bolsonaro solto mais inelegível?
Muito bem. E aí a gente vai acompanhar, claro, como a gente estava citando, né, uma expectativa por parte do setor judiciário, que o STF consiga definir essa situação toda agora no segundo semestre, até porque o ano que vem é um ano eleitoral, isso vai estar em meio às discussões do período eleitoral, mas a ideia é que o processo não entre pelo período eleitoral e acaba, de certa forma, tendo impacto ainda maior, né? Professor, por outro lado, como o senhor já estava citando, né, na sua primeira resposta, no caso de Lula, a coisa também não anda tão calma assim, pelo contrário, o presidente viu sua popularidade despencar. Só lembrando aí, o Lula, ele está amargando neste momento a pior avaliação desde o período em que Lula enfrentou o mensalão. Pesquisa Datafolha, a aprovação do presidente Lula desabou para 24% e a pior dos seus mandatos, que era de 11 pontos percentuais em 2 meses. Isso é algo inédito. A reprovação à gestão foi de 34% para 41%, segundo o Datafolha. Igor Guello assina a reportagem, ele traz aqui um detalhamento. Acham o governo regular 32%, antes eram 29%. A reprovação é recorde. Isso tudo para a gente poder falar que Lula ainda não encontrou um meio de reverter e se afastar dos deslizes do seu governo e está cada vez mais pregando nele, né? Não tem outra forma. O brasileiro está cada vez mais enxergando o governo na figura centralizada de seu presidente. Vai ficar bem difícil reverter esses números, vai depender muito aí, talvez da produção agrícola e tudo mais. Como que a gente vai acompanhar o presidente Lula enquanto comemora o indiciamento do adversário? Por outro lado, vai ter que coçar a cabeça para reverter esses números, não é? Eu acho muito difícil a situação econômica do Brasil, eu acho muito difícil. É a questão da inflação. A inflação destrói candidato. Você veja lá nos Estados Unidos o Joe Biden, né? Ele perdeu a eleição por causa da inflação. Porque, na verdade, a inflação é o que a sociedade mais politicamente sente, né? Ela não participa, ela não sabe o que acontece, mas ela associa, né, a falta de recursos, a alta dos preços, a figura do presidente da República, como se o presidente da República dominasse o mercado. Ninguém domina o mercado. O mercado, ele se comporta de forma completamente independente. Eu estou dizendo para vocês que 2025 é o ano da colheita. Nós passamos 2 anos arrumando a casa, arrumando o país, sabe? Fazendo manejamento na terra, jogando semente, adubando. E você pode acompanhar de perto. 2025 será o grande ano da colheita desse país, de políticas públicas que você nunca sonhou. Então, eu acho que a inflação não vai cair nos próximos anos. A gente vai ter aqui algumas dúvidas ainda na questão geopolítica. Se por acaso o Trump fizer um acordo com a China de exportar mais produtos agrícolas para a China, não sei o que o Brasil vai fazer com o agronegócio, porque a produção brasileira praticamente todinha vendida para a China. A questão agrícola é uma questão que depende do tempo, depende da taxa de dólar, porque quem faz os preços agrícolas não somos nós, é o mercado internacional. Quem faz o preço da soja é o mercado internacional, não é o produtor. Então, a inflação realmente destrói candidaturas. Por outro lado, Francisco, agora, esse é um dado histórico que todos os presidentes que tiveram inflação alta perderam a eleição. Por outro lado, historicamente, agora fazendo uma retrospectiva da história do PT, a relação PT e o aparecimento do lulismo dentro do PT, que talvez tenha sido isso que matou o PT. Porque o PT, o Lula, vamos dizer assim, com a força de votos dele que criou o lulismo
ele destruiu praticamente todas as alianças políticas e importantes do país e da inteligência, da universidade, ele destruiu. Lembre-se, quando o PT foi formado, a universidade estava com o PT, catedráticos, professores da USP, da PUC, ou seja, estavam ao lado de Lula, participavam da vida ativa do PT como partido político. O que ele fez com esses intelectuais? Simplesmente os ignorou. Todos se afastaram de Lula. O que restou ao Lula? Aqueles companheiros de fundação, Zé Dirceu, aquele outro que foi chefe da Casa Civil, o Eduardo Suplicy, a Marta, o Dulce, enfim, eram pessoas, de uma certa forma, que tinham influência sobre o Lula. Todos eles estão fora do governo. Quem é que orienta Lula hoje? Ninguém. Ninguém de estatura política, de conhecimento político, de cultura política apoia o Lula. Ou seja, conversa com o Lula. Tem a capacidade de chegar para ele e falar: presidente, o problema não é este. Não se envolva com preço, porque preço não é mercado quem faz. Não prometa picanha, não prometa nada, absolutamente nada. Aquela antiga pseudo-arrogância que o PT tinha, em que ele fazia aquele nome do social para modificar a sociedade, para transformar a sociedade, que na verdade era uma arrogância meio embutida, e que essa arrogância saiu agora, porque quem é que acompanha o Lula? Ele acredita no Pimenta do Sul, afastou o Pimenta, que era, né, um deputado do Sul que poderia aglutinar um pouco mais a popularidade de Lula. Agora ele acredita no chefe da Casa Civil dele, que é Olha o que ele fez com o Haddad. Então, o Lula não ele tem essa característica. Então, quem é que orienta? Segundo consta, a esposa do Lula não permite ninguém ao lado do Lula. Não acho que ela tenha a capacidade de orientar politicamente o Lula. Quem ela é? Ela não é nada. Ela é simplesmente uma pessoa que apareceu na vida dele. Então, a questão da idade, o cansaço, né? A falta de garra, que muitas vezes, se a pessoa não utiliza as suas capacidades intelectuais para moldar a sua sabedoria, mas para moldar a sua própria arrogância, o processo político e o processo de desenvolvimento mostram que as pessoas começam a se desgastar. Há um cansaço de material, vamos dizer assim, comparando as coisas materiais. Há um cansaço pelo excesso político, pela própria vida política, que é cansativa, que é difícil, né? De perdas, de ganhos, de frustrações, de vitórias. Não é uma profissão simples que você vai embora para casa tranquilo. Você carrega toda aquela carga emocional que o processo político traz. Primeiro, quem me conhece sabe que eu nunca levei definitivamente a sério qualquer pesquisa feita em qualquer momento. Uma pesquisa serve para você estudar, para você saber se você tem que mudar de comportamento, para você saber se tem que mudar de ação. É isso que eu faço. A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho um mandato até o 31 de dezembro de 2010, de 2026, e eu quero entregar o país que eu prometi durante a campanha eleitoral. E vou entregar esse país talvez melhor do que eu prometi. Então, eu acho que o Lula está numa fase de esgotamento. Ele está cansado, não tem mais o vigor que ele tinha, né? Ele não tem mais companheiros. Olha o que ele fez com o Zé Dirceu. O Zé Dirceu se afastou do governo.
né? O Zé Dirceu poderia estar, pelo menos, orientando o Lula. Ele era inelegível, era condenado, aliás, hoje ele está livre, né? Mas por que ele não volta para a política? Por que ele não volta ao lado do Lula? Porque ele sabe que não tem mais influência. Ou seja, o petismo criou o lulismo e o lulismo chegou a esse isolamento político. E a figura de Lula não é uma figura eterna, não é uma figura que vai ficar apenas na história como um grande líder político brasileiro, mas sem nenhum poder de influência na sociedade brasileira. É assim que eu vejo. Muito bem. Professor, muito obrigado pela conversa. Chegamos à edição número 50 e é claro que a gente espera mais 50, mais 100 e muito mais por aí, porque a política, como a gente sempre gosta de lembrar aqui, a política nunca vai deixar a gente sem assunto. Quando você acha que a coisa está um pouco mais tranquila essa semana, vem a política como um caminhão atropelando a gente, que olha, é polêmica em cima de polêmica, e olha que o ano eleitoral é só o próximo. Muito bem, professor, muito obrigado por mais uma conversa e parabéns aí pelo Linha Política 50, viu? Não, eu que tenho que parabenizar você, Francisco, porque toda essa ideia é sua, né? Eu sou apenas um coadjuvante. Acho que você é que faz toda a estrutura do programa, cria esses motivos para a gente discutir. E eu acho que é importante, a gente tem que continuar a discutir. Pode ser que as pessoas não entendam, não nos entendam, né? Mas a gente vence pelo cansaço, se Deus quiser. Chegamos aos 50 porque não podemos chegar aos 100. Vamos sim. Professor, muito obrigado, até a próxima semana. Um abraço, Francisco, tudo de bom para você. Essa foi a edição número 50 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios da TV Cultura e do UOL. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis. Participação e comentários, Márcio Meirelles. Operação de áudio de Edson César. Edição, Cassiane Ribeiro. Design de Ezo Henrique.